Tá. Então, só recapitulando, porque eu comecei a gravar agora e eu tenho um probleminha, né? Multi-Sensor Data Field para a indústria 4.0, então a gente falou de internet das coisas, onde a iteração era complicada, né? Os dispositivos são homogêneos e mesmo a comunidade ainda não decidiu sobre a questão do 6LowPan. Como eu falei, eu e a professora Flávia temos uma discussão sobre a pilha do 6LowPan. Eu chamo que existe uma pilha do 6LowPan, ela considera que o 6LowPan é só o protocolo, né? Eu digo que a pilha do 6LowPan envolve todos os protocolos em função, mas mesmo esses protocolos, principalmente na camada de enlace física, eles ainda não estão muito batidos. A maior parte das pessoas está querendo correr para o 802.11, né? Eu advogo em função do 802.15.4 do LoRa, né? A gente discutiu ao longo do tempo, né, as diferenças arquiteturais entre a primeira fase, né, a segunda fase e a terceira fase. E eu estou reaproveitando alguns desses slides de propósito, né, para mostrar para vocês o seguinte, galerinha, que tipo, a gente mudou, né? O mundo mudou. Então você tinha uma arquitetura que era single application, né? Ou seja, um edge node, que na época a gente chamava de sync node, né? Que enviava para um gateway, esse gateway ia fazer o processamento, seja lá como, e essa era uma única aplicação rodando. A gente passou para uma época onde a gente compartilhava dentro de uma mesma rede mais de uma aplicação, e hoje a gente está numa fase que você compartilha a sua aplicação com a nuvem, né? É claro que entre a segunda e a terceira fase, a gente ampliou bastante, né? A gente começou só com o que a gente chama de edge computing. A gente aumentou o número de gateways, a gente foi aumentando até chegar nessa arquitetura, mas a ideia é que, na verdade, você tenha múltiplas aplicações e você tenha processamento em todos os níveis, em nível de cloud, nível de edge, nível de sensor, né? Dando origem ao que a gente chama dessa cloud of sensors, que chega nessa questão do mundo inteligente, né? Um mundo onde vão ter dados de coleta de diversos sensores, de diversas aplicações, tomando diversos níveis de decisão, usando todas aquelas técnicas que a gente falou, clusterização, rede de confiança, precisão de roteamento dos dados entre os sensores, precisando compartilhar os dados e tomar decisões, né? Então, é extremamente heterogêneo, que o objetivo é garantir o conforto e segurança e fazer recursos. A gente falou de diversas aplicações. A gente já citou isso diversas vezes, né? Monitoramento de estruturas, monitoramento de prédios, grids inteligentes, energias renováveis, emergências, mobile crowd sensing, smart park, smart roads, fazendas verticais, né, que foi o exemplo da aplicação que eu mostrei a construção, né, para vocês pensarem. Esse aqui era um protótipo que a gente já foi um projeto de um aluno de design industrial, que era o AICO. Isso aqui era um pote inteligente que se autorregulava através do uso de sensores, tá? Só que quando a gente chega para a indústria, né, a primeira coisa que a gente pensa é que indústria são fábricas inteligentes, mas a indústria é muito mais do que fábrica. E em todas as partes da cadeia produtiva. Envolve como... Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua fábrica só existe se você tem insumo para produzir. E insumo para produzir só vai existir se esse insumo para produzir vier de uma outra fábrica. Então, na verdade, todo esse processo, né, envolve a junção de opinião de vários componentes. Hoje em dia, para tomar essa decisão, você tem um cara chamado programador da produção, que ele é um engenheiro de produção, que ele observa e gerencia os processos de etapa da produção industrial, né? E ele é o cara que está lá ligando o tempo todo, conversando com as pessoas, tentando trocar. Ele é o cara que está lá na fábrica dando o jeito dele de fazer as coisas acontecerem. As fábricas tradicionais, elas não são IP ready, ou seja, elas não trabalham com tecnologias IP, até para coletar os dados. Então, seja no laboratório que é o de produção industrial, né, que o laboratório de automação, na prática, vocês vão ver algumas plantas lá. Essas plantas têm sensores, mas esses sensores não necessariamente se comunicam com o mundo externo, tá? Então, se é mais do que isso, né? Tipo assim, o que é então? Aí surge a Industrial IoT. A Industrial IoT, na verdade, é realmente você monitorar sensores para tomar decisão dentro do cenário da fábrica. Então, assim, e da mesma forma que as fábricas não estão preparadas para IP, os protocolos tradicionais de IoT não estão preparados para as fábricas. A gente sabe que a gente é best effort, isso não pode ser não pode acontecer em fábricas. A gente não
A gente não é delay sensitive, ou seja, a gente não tem sensibilidade a atraso, uma fábrica das fábricas precisa dessa coisa, não pode ter falha. Então, né, surgiram outros protocolos, como o 802.4e, que a gente conversou, 4E, né, porque eu não sou paulista, e aí, dentro desse contexto, né, surge a indústria 4.0, que é conhecida como a quarta revolução industrial, que é mais do que just sensors and effectors, ou seja, mais do que industrial IoT, e, na verdade, é a combinação de diversas tecnologias, onde você pensa a indústria 4.0, mas você está pensando onde você pensa a fábrica, você pensa a máquina, você pensa o produto, você pensa a cadeia produtiva, você pensa os serviços externos, você pensa o consumidor. Então, todo o processo produtivo, indo da coleta de insumos ao descarte final do produto, passando pela produção, venda e consumo, fazem parte de um processo industrial. É basicamente implementar QoS no Paulo. Na verdade, você botar IoT dentro do contexto de indústria 4.0, Fábio, ou de fábricas de industrial IoT, no caso, é você tentar implementar um circuito virtual dentro da rede IoT, tá? Então, a ideia é essa, que você possa fazer tipo um MPLS de camada MPLS, mas um MPLS a nível de IoT. Então, essa é a ideia mesmo. Funciona bem, só que o MPLS tem um custo, né? Então, a gente está sempre nessa dicotomia custo-funcionalidade. Custo-funcionalidade. É claro que isso funciona para qualquer rede, mas a gente viu que nas redes IoTs isso é um problema ainda maior. Ah, gente, está chovendo. Está chovendo. Ah, claro, não perdoa. Tô tocando, pelo menos vai estar gravado, tá? Então, a ideia é que todo esse processo industrial, ele seja já toda... Tipo isso, Diego, é o que tem para hoje, né? Pensa assim, pelo menos está gravado, entendeu? E na gravação, como grava do meu computador, não deve ter grandes problemas. Ou assim eu espero. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, a vida segue, tá? Então, todo esse processo da cadeia que vai da coleta do insumo ao descarte é avaliado pelos sensores. Isso vai permitir o quê? Né? Cara, se me chamarem e pagarem, a gente está fazendo. Então, assim, então isso vai permitir o quê? Que você consiga fazer uma produção customizada, aderente às necessidades do cliente, uma produção que ela é eficiente, né? Sem desperdício de recursos, e rápida. Então, a ideia é que você consiga, em tempo real, coletar as necessidades dos clientes, as necessidades dos teus consumidores, sejam eles consumidores comerciais ou finais, tá? Para você poder fazer uma produção. E ainda ajustar a questão logística. A questão logística é, de longe, uma das questões mais complicadas dentro do cenário produtivo, porque a questão logística é um dos maiores custos, né, da produção, principalmente aqui no Brasil, tá? E eu já vi as propostas mais translocadas do mundo, desde a galera ter o seu próprio drone, que vai, busca o produto e devolve,
tá? Ou seja, você teria o seu drone em casa, se você quer um produto, você diria qual o produto, o drone ia conseguir navegar pela cidade, pegar o teu produto e voltar para você. E agora, imagina, né, tipo assim, mas no Rio de Janeiro isso ia funcionar muito bem, né? Você ia com o teu drone voando, ia levar um tiro do drone para levar e ainda levava o teu produto, né? Então, tipo, a IoT não está preparada para o Rio de Janeiro, né? Então, essas coisas são coisas que eu tenho. Gente, eu tenho visto muita coisa muito legal, mas muita coisa que tá um pouco longe da realidade que hoje a gente vive, tá? Exatamente, Diego. Exato, exato. Mas haja blindagem, né, Amanda? Mas tá tudo bom, tá tudo bom. Tá? Então, a gente falou sobre várias plataformas de sensores, eu mostrei o Contic para vocês. Eu, particularmente, tenho brincado em casa com o OpenWSN para estudar, principalmente essa questão industrial. O TinyOS eu não uso mais, o RiotOS, eu falei do Threaded RT Thread. Tem um artigo que eu estou vendo, eu vou postar aqui ele para vocês. Deixa eu procurar ele aqui. Cadê? Do FreeRTOS para o Arduino, por exemplo. Deixa eu botar aqui para vocês. Tem o Apache Nut, que é um sample da própria Apache, né? Na verdade, João, é porque se você controla, a grande questão de você ter uma customização é que as máquinas têm comportamento padrão. Se a máquina pode se autorregular ou se reconfigurar sem necessidade do humano, isso que é caro. Entendeu? Isso que encara. Cara, mas é isso mesmo. A ideia é justamente essa, Diego. Mas o Amazon, a ideia do drone é um locker que se move, né? Mas é exatamente isso, ele é um locker que se move. Então, isso é uma, é uma ideia muito inovadora, mas precisa, assim, mas é justamente isso. E aí que entra uma questão, o ponto que você está colocando é um ponto muito, muito interessante, e a gente precisa muito estar discutindo isso, que é se as coisas não são só privilégios sociais, mas como determinadas tecnologias, elas precisam estar socialmente adequadas ao cenário onde elas vão ser aplicadas. Não adianta você dizer que o Rio de Janeiro hoje conseguiria ter um drone da Amazon, porque a gente sabe que isso não é verdade. Tem pontos da nossa cidade que não chega nem os serviços básicos de saúde, de saneamento, né? A gente não consegue botar nem os serviços básicos de entrega de cartas, quanto mais um drone, né? Que o drone fique tão barato que não vale mais a pena a gente utilizar assim, ele ser abatido, roubado, mas a carga que ele tem vai ter. Imagina lá, o cara comprou um MacBook, aí o MacBook está sendo levado ao drone, aí o drone leva o cara levar o MacBook. Então, essas são coisas que a gente precisa sempre estar avaliando, né, para ver o que pode e o que não pode fazer. Então, essas são coisas que a gente tem que estar discutindo o tempo todo. E o que a gente quer para a indústria 4.0? A gente quer formas de desenvolver aplicações para esse cenário, a gente quer integrar aplicações, fazer a gerência do conhecimento das fábricas, lidar com as questões únicas de desenvolvimento e lidar com transações confiáveis. Então, a gente vai usar... assim, na minha proposta, que a gente usasse fusão de dados, nem um pouco. O Rio de Janeiro realmente não é pouco para amadores. Minha proposta é que a gente usasse fusão de dados em todas as camadas da topologia, tentando explorar a sinergia entre nós. Então, a primeira proposta que a gente fez, na verdade, a gente tem o que a gente chama de fases, né? Então, a primeira fase que teve foi a fase do meu doutorado, que todos os papers saíam com nomes nórdicos, né? A gente está numa fase grega agora no laboratório. Então, a ideia do Asgard é que eu tivesse um núcleo central que tomasse decisões, que ele coletasse dados do ambiente e utilizasse fusão de dados para limpar esses dados, como se fossem filtros, escalonasse as aplicações, ou seja, eu ia dividir as aplicações em tarefas para ver as tarefas que é mais de uma aplicação
para eu não necessariamente ter redundância entre esses dados. Uma vez que eu clonasse essas tarefas, eu ia fundir os dados dessas diferentes aplicações para tomar uma decisão. Essa decisão seria enviada para o roteamento, né? Ou então para uma determinada atuação. Então, poderia, né, ou estar interagindo com o ambiente ou no forge de uma decisão para quem pudesse atuar no ambiente. Então, essa é a ideia do Azure, né? Esses papéis de aquisição de dados, de scheduling, acabaram virando teses de dissertações diferentes, né? Então, tipo assim, o papel de monitoramento acabou virando a questão que vocês viram com o Elton da clusterização. O roteamento virou o trabalho do Iman que vocês viram, tá? A gente ainda lidou, né, com as questões, e surgiu uma segunda fase do laboratório, o trabalho do Olympus, que foi fortemente inspirado no Azure, né? E a gente trabalhou bastante sobre isso, foi a tese de doutorado do Igor Leão, que hoje é professor do Cefet, né? O trabalho do Igor era tomar a decisão, né, de fazer o scheduling entre a infraestrutura física e a nuvem, e qual decisão você tomaria. Então, para isso, ele formou o que a gente chamaria de nó virtual. E o nó virtual, na verdade, seria a junção de diversas pequenas aplicações, só que isso é formado dentro da nuvem, né? Eu tenho algumas críticas a esse modelo, mas, né, funcionou bastante bem. Então, a ideia é que você coletasse dados aqui a nível do sensor, algumas decisões fossem jogadas para a Edge, e a formação desses nós virtuais aconteceria aqui com os dados da nuvem, tá? Então, ele faria isso através de fusão de dados. Então, na verdade, o nó virtual seria só desses níveis de fusão de dados, né, tomados. Né? Então, esses foram os componentes, né, que ele utilizou. E quando você trabalha, né, nesse cenário, você nota que existe uma customização a nível da decisão, que você precisa ter uma customização. E aí entra um dos últimos conceitos que eu gostaria de conversar com vocês, que é o conceito de context, né? Que, na verdade, todo o processo de Data Fusion, ele é necessariamente um processo de decisão de sofisticação semântica, mas ele é um processo de exploração do contexto, né? Onde eu vou tentar mudar a minha decisão baseada no ambiente que está à minha volta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, cada fábrica e cada processo é um processo único. Então, mesmo o processo de monitoramento de uma variável precisa ser personalizado. Porque os eventos que podem estar ocorrendo muito isso, né? Imagina o seguinte, tipo, tomar um incêndio, né? Aquele lá do Shopping Bangu, um Shopping B, né? Que nunca existiu. E a grande questão desse problema é que, assim, o sistema de detecção de incêndio, como eu falei, fica tranquilo, Tomás, está gravando, aí vocês assistem. Perdi até o fio da meada agora. O sistema de detecção de incêndio que foi implantado no shopping, ele não era complicado, ele não estava se comportando de forma incorreta, né? Ele estava de acordo, né, funcionando dentro do cenário por qual foi criado. Quando ele foi transportado para um outro cenário, ele deixou de funcionar de forma coerente. Essa falta de coerência entre os cenários é que levou ao problema né, que a gente apresentou em sala de aula. Então, na verdade, do que esse outro rapaz, o Cristóvão, fez, ele disse o seguinte: olha, então, na verdade, a questão não é o sistema de decisão, mas é o que circunda o sistema de decisão, que é não facilmente preditível, né? Ele chamou de não preditível, mas eu acho que é não facilmente preditível, né? Então, a gente deveria analisar o
contexto, como por exemplo, o problema é sempre uma tarefa muito complexa. Então, na verdade, a gente precisa aumentar a acurácia do nosso monitoramento através, né, do comportamento de um indivíduo. Então, por exemplo, pega o exemplo de um estacionamento, onde, na verdade, eu vou checar um ticket para liberar. Né? Mas se eu estou fazendo um monitoramento personalizado, eu posso, inclusive, verificar condições que são anômalas, como, por exemplo, se uma determinada pessoa chega todo dia às 9 e sai todo dia às 6, se algum dia ela chega a meio-dia, não vai para uma região parecida onde ela estaciona, ou está com um motorista diferente, ou não, na verdade, num horário distinto, né? Essas são todas indícios de que algo errado pode estar acontecendo. Então, na verdade, monitorar, né, é a soma de um conjunto de eventos, né, que vão levar a uma decisão melhor. Ao invés de qual é o argumento que o Cristóvão usa? Tradicionalmente, a gente tem um set de ações fixo, esse set de ações fixo é mapeado num set de estados fixo, e esse set de estados fixos toma uma decisão. Tá? E é o que ele está dizendo é o seguinte, cara, isso não necessariamente é verdade. Porque a gente viu no caso do exemplo que isso não é um problema. Então, se eu aumentar o range de cenários para tomar uma decisão e tentar jogar um jogo de incerteza sobre isso, e aí entra, por exemplo, aquela questão que a gente discutiu sobre lógica subjetiva, por exemplo, o Cristóvão não utilizou, mas era uma forma de você lidar com essa questão. Você poderia aumentar o número de recursos e tomar decisões. Então, por exemplo, o monitoramento poderia lidar, mas ele não aplicou, ele fez um modelo de domínio, né? Um modelo de domínio onde ele tomava a decisão de tentar mapear isso dentro de um determinado elemento, ou seja, ele tentava em vários domínios, ou seja, o que o Cristóvão fez foi uma forma de mapear quais seriam esses elementos que melhorariam dentro de um determinado cenário, a acurácia do teu monitoramento, para que isso fosse aplicado por um outro conjunto de pessoas. Então, a ideia, né? Aqui tem uma série de exemplos, eu não vou ficar vendo, tá? A ideia seria que, quanto mais elementos resultassem no monitoramento, esses elementos não fossem fixos, mas que eu conseguisse reduzir, parecido com o trabalho da Beatriz, que apresenta sobre lógica subjetiva. E esse trabalho de coisa bastante parecida, né? Que somar esses eventos que eles são difícil de predição, né? Gera para a gente, né, um cenário bastante rico, né, de avaliação. Né? É um cenário bastante rico de avaliação. Então, quanto mais eventos você tiver, por mais que esses eventos também sejam incertos, eles começam a formar um mapa. Né? E essa ideia é muito concretizada dentro do conceito de Knowledge Fusion. Knowledge Fusion, eu conversei com vocês, considera uma dimensão adicional, além das fontes de dados e dos dados propriamente ditos, né? Ele teria o que a gente chama de source provenance. Né? O que é esse source provenance? Seria um filtro, um extrator sobre esses dados que eliminaria não eliminaria, mas daria para a gente um grau menor de incerteza, ou seja, dada as incoerências, inconsistências, eu conseguiria, né, as heterogeneidades, eu conseguiria extrair melhores informações. Esse trabalho foi originalmente utilizado para o contexto da web, foi desenvolvido pela Amazon, uma pesquisadora da Amazon, que até hoje publica sobre o tema, tá? E a ideia seria que eu pegasse dados que têm semânticas diferentes e transformasse numa única coisa, gerando o que eu chamo de uma knowledge base. Ou seja, eu poderia coletar dados diferentes
extrair contextos e colocar nessa knowledge base. Então, esse é o trabalho de alguns dos meus alunos hoje, tá? Só que ao invés de eu estar pegando formatos de dados diferentes, como aqui estão acontecendo, a gente pegaria eventos e tentaria transformar esses eventos em conhecimento. Então, o que eu advogo dentro do Knowledge Fusion para IoT é que, na verdade, o conhecimento ele vem da decisão sobre situações, e não necessariamente único e exclusivamente dos tipos de dados. Então, de você criar um nível, um nível homogêneo de decisão em fontes heterogêneas é tomar decisão sobre esses dados. E essas decisões podem ser o aumento de níveis semânticos. E isso é que vai gerar para a gente conhecimento. Então, o Knowledge Fusion ele vai estar, né, trabalhando nessas diferentes áreas, internet das coisas, multi-aplicação e gerenciamento de conhecimento. Vai beneficiar a IoT e vai favorecer, né, o desenvolvimento sustentável, né, uma vez que eu vou poder ter em ambientes complexos como grids e smart grid, ou ambientes como cidade inteligente, né, a correlação de fontes de conhecimento de tomada de decisão, né, e isso tem um custo, né? Então, na verdade, o trabalho do mestrado do Gabriel, né, que está aqui com a gente hoje, né, é tentar mapear como é que as diferentes aplicações que coexistem no meio vão mapear esse conhecimento para poder formar essa knowledge base. Né? Então, na verdade, a ideia seria que a gente recebesse a lógica das aplicações, começasse a coletar dados ambientais, começasse a fundir os dados, e uma vez que eu fundi os dados, ou seja, eu tive essa primeira subida de nível semântico, eu começasse a tentar aprender sobre essas aplicações para poder integrar as decisões delas e criar a nossa base de conhecimento e aí, por fim, agir. O Gabriel fez isso a partir de um approach de aprendizado por reforço, né? Inclusive, ele usou o Contig, então é uma prova de que mais uma evidência de que o Contig pode ser utilizado dentro desse cenário. Tá? Usou um teste de Bayesiano para tentar fazer, né, um update Bayesiano. Usou o cenário que a gente já discutiu, o cenário de Smart Grids, né? E fez alguns experimentos que comprovaram esse negócio. Vou pedir até para o Gabriel colocar o paper dele lá no Classroom para que a gente possa, né, vocês possam dar uma olhada. Coloca o primeiro, tá, Gabriel? Coloca o do K2. Vamos lá. Então, assim, basicamente, né, isso coloca a gente, né, um exemplo que o tutorial, a gente fez um exemplo juntos usando o Python, tá? Usando o PyBoard, como vocês podem ver, eu já mostrei isso para vocês, a gente já rodou alguns demozinhos usando o Unicorn dele, tá? E eu fiz um exemplozinho coletando dados do ambiente lá com o pessoal, tá? Na verdade, eu usei o físico Aspect 266, no simulado usei o PyBoard, porque o PyBoard é caro e eu não tenho dinheiro, tá? Interessante que o PyBoard tem o LowPy, que já é uma placa LoRa, né? Então, na verdade, o que eu acho que é importante que vocês notem também é que todo esse processo industrial, isso é feito por pessoas, né? Então, esse processo tem que garantir o conforto das pessoas, tem que garantir, né, essas pessoas trabalhando. Então, esse aqui é o Aiko, né? Esse é o pessoal que trabalhou no projeto, menos um desses aqui, né? A gente confraternizou diversas vezes no laboratório, trabalhando ao longo dos anos, tentando fazer o melhor possível, trabalhou com os projetos de fazendas inteligentes. Aqui vocês vão ver fazendas de aquaponia, a gente trabalhou bastante sobre isso, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para a gente chegar nesse cenário de indústria 4.0. Então, assim, eu quero que vocês entendam, e vocês como alunos de mestrado e doutorado têm que entender, que esse processo, ele não é só um processo, né, tecnológico. Ele é claramente também um processo sociológico, né? Para que você chegue no momento que a tecnologia atenda às necessidades da população, como, por exemplo, o caso do drone, como é, por exemplo, o caso, né, do carro que manda sozinho, você vai pedir pela aplicação, né? Você tem todo um desafio social que você ainda tem que vencer,
né? Aqui, por exemplo, dizer que talvez um drone que entregue coisas na tua casa, isso funcione no, sei lá, tipo, no interior do Canadá, onde todo mundo é feliz e dá os braços e canta kumbaya. Mas no Rio de Janeiro isso não rola, entendeu? Para vocês terem noção, tem um... Estava num vídeo outro dia que o cara que reclamava que alguém roubou as compras dele da Amazon. E por que roubou as compras dele da Amazon? Porque o que o carteiro faz? Ele vai e coloca a compra na tua porta. Realiza o fato, né? Você tem uma casa de rua, o cara toca a campainha, você não está em casa, ele vai e deixa a compra na sua porta. E 90% do tempo as pessoas não têm problema. Isso aqui no Rio de Janeiro, a gente considera isso impensável, né? Eu, por exemplo, mudei para um prédio que portaria 24 horas para poder receber as coisas. E isso, para mim, era um feature importante. Olha que louco, lá isso não é um feature. Então, esse social que implica no teu uso da tecnologia, tá? Existe um fator social que, ao ser somado, implica no uso da tecnologia. E isso tem que estar não na cabeça de vocês, mas no coraçãozinho de vocês o tempo todo para que vocês possam tomar essas decisões, tá? Além disso, tem vários desafios para serem tomados. Onde é que eu vou tomar essa decisão? Quais decisões eu consigo lidar? Quais decisões eu não consigo lidar? Essa decisão vai ser na nuvem, vai ser na rede? O que vai ser na rede? Então, tem um amplo espaço ainda de trabalho dentro disso. Eu sempre acho o Data Fusion um fator primordial dentro desse cenário de sensores. E o TinyML, que a gente discutiu na última aula, é uma das coisas mais preponderantes, tá? O Knowledge Fusion, né, pode ser essa ponte, né, entre esses diferentes cenários, porque uma vez que tudo que eu preciso é de um nível semântico mais alto para tomada de decisão, tipo assim, para tomada de decisão, o Knowledge Fusion pode ser essa ponte real entre as decisões no mundo físico e do mundo web, até para unir elas numa coisa, numa única coisa, né? Tipo assim, fazer o que a gente chama de Social Data Fusion, tá? O que o Diego está botando aqui no chat, que não adianta ser tecnocrata, não dá para ser technology first todo o tempo, né? Nessa nossa realidade social, educação midiática e desigualdade social são fatores importantíssimos. Isso é verdade. Você não tem como tá sempre pensando na tecnologia se a tua tecnologia não está se adequa à tua sociedade, à tua realidade própria, né? Vendo isso com a própria questão das aulas remotas, né? Bem ou mal, a gente ainda está conseguindo fazer aula remota na UFRJ, tá? Com todos os desafios e com todas as dificuldades que isso implica, mas isso não é uma realidade mesmo no Rio de Janeiro. E se vocês param para pensar, o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país. Uma das maiores metrópoles da América Latina, no top 10 da América Latina em tamanho, em volume, em dinheiro. E aqui no Rio de Janeiro, durante a pandemia, está sendo um desafio para a educação manter essa educação funcionando. Então, desassociar qualquer decisão tecnológica que implique a sociedade como um todo, né, ela é muito complicada. E se vocês forem analisar o nosso comportamento social, apesar de a gente ter evoluído tecnologicamente, socialmente, o Brasil, o mundo, ainda é muito parecido com o mundo dos anos 70. Tá? Então, a nossa tecnologia tem avançado numa escala muito mais rápida do que a gente é capaz de tomar essas decisões. É claro que a gente imaginava que a internet ia ser um ágora moderno, onde as pessoas iriam aprender sobre tudo e ter tudo, e a gente está vendo que a internet não é esse ágora moderno. Tá? As pessoas podem aprender, mas entre podem e vão está tendo uma diferença muito grande. Então, a gente, como sociedade, tem que rever onde a gente está. Tá? Então, esse é o nosso papel. A lógica subjetiva vai poder estar sempre, né, vendo alguns desses desafios, né, uma vez que a gente está lidando com dados que têm um alto grau de incerteza, inclusive em termos de decisão. Então, eu acho que lógica subjetiva é uma área de trabalho que tem bastante coisa que pode ser utilizada. Integração é um fator chave entre as aplicações, porque você não está integrando não só aplicações, mas com as decisões dos autores.
né, dos atores da rede, né, sejam eles fábricas, sejam eles processos, sejam eles pessoas, sejam eles consumo, sejam eles, né, quaisquer que sejam os fatores, né? E a indústria 4.0, esse negócio, ela deve estar orientada às pessoas. Ela tem que estar pensando no conforto e priorizar os seres humanos o tempo todo. E até para que você possa pensar em desenvolvimento sustentável. E antes que alguém venha dizer, Cláudio, desenvolvimento sustentável é coisa de comunista. Não. Desenvolvimento sustentável é uma garantia de que o seu negócio vai ser longevo, vai ter um tempo de vida muito grande. Né? Então, não adianta a gente pensar um processo de indústria 4.0 onde ele tem uma alta capacidade de exploração do meio, mas esse meio não se torna sustentável porque ele é finito. Né? Então, na verdade, até você fazer a especialização de você conseguir coletar o dado num determinado momento do tempo e gerar um produto não em longa escala, em larga escala, mas em curta escala, de pequeno porte, para uma pessoa específica, sem que isso aumente o seu custo, isso evita o desperdício de recursos. Então, a gente precisa estar melhorando os processos. Então, o processo da indústria 4.0 é a melhoria global dos processos de produção. E isso é extremamente inovador. Isso não está sendo estudado só por a gente de computação. A gente de computação esquece. Se você for na copiagem, as pessoas estão falando de indústria 4.0. Se você for na produção, as pessoas estão falando de indústria 4.0. Se você for na matemática, as pessoas estão falando de indústria 4.0. Você precisa entender o teu papel no mundo. Né? Você, como aluno de mestrado e doutorado, muito mais importante do que o seu papel fazedor de paper é entender o seu papel no mundo dentro da tecnologia. E é isso que a gente está falando. Vocês já aprenderam quase tudo que precisa ser aprendido sobre o que a gente chama de book learning, né? A teoria vocês já têm, né? A prática vocês estão ganhando. Muitos de vocês ou já têm uma carreira profissional ou estão ganhando essa carreira profissional aos poucos, né? Ganhando essa experiência. Mas não adianta você ter isso se você não enxerga o lugar onde a sua tecnologia vai estar inserida, né? A tua tese ela tem que servir mais do que ser uma tese. É claro que uma tese que te dá o título de mestre, você, por definição, já é um grande ganho para o mundo. Mas a tua tese pode ser mais do que isso. Né? Então, tem uma preocupação de se preocupar a que o trabalho de vocês serve, né? Como é que isso melhora o mundo ao redor de vocês. Tá? Então, a indústria contra... acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Né? Eu gostaria de ter convencido vocês, né, de que o mundo está mudando, né? O mundo já mudou. E ontem no fórum a gente estava falando sobre isso. Né? O IoT já é uma realidade, quer a gente goste disso ou não. Tem questões de preocupação com a nossa coleta de dados, a gente já discutiu sobre isso nas aulas. Né? Foi, de forma geral, pessoal, tem sido um prazer, foi um prazer dar aula para vocês ao longo do curso. Eu vou botar os detalhes do trabalho mais lá no grupo, tá? A gente vai continuar em contato, tá? Para que vocês possam fazer os trabalhos, para que vocês possam ter mais informações sobre o que vocês precisam fazer. Eu estou sempre disponível para quem quiser conversar. É só marcar uma hora e a gente conversa, tá? E eu acho que é isso, né? Se vocês quiserem... RFID pode. RFID já faz. RFID tem uns problemas de interferência, Felipe. Eu gosto do RFID, mas hoje eu tenho uma crença muito maior no BLE, de forma geral, do que propriamente no RFID. Em alguns momentos, mais no BLE até mesmo do que no Zigbee. Mas eu tenho uma estima muito grande no Zigbee por causa da flexibilidade dele. Isso é uma coisa que eu tenho bastante, né, tipo, não vou dizer expectativa, mas bastante esperança, tá? Só uma coisa, né? Tipo assim, tem um livro do Nassim Taleb, o Cisne Negro, né? Que eu acho que a IoT pode ser... O que é um cisne negro? É um evento de alta que
um evento que é muito difícil de você prever até que ele acontece, tá? E a grande questão que o Taleb diz no livro dele, o livro dele é muito bom, apesar de eu achar ele um pouco hipercomercial demais e com ego bastante inflado. O que o Nassim Taleb diz no livro dele, beleza, o que você faz para se preparar para um cisne negro, né? Por esse evento que é muito difícil de você prever e tem um alto impacto quando ele acontece. E aí você fala, Cláudio, a Covid foi um cisne negro? Não, a Covid, por exemplo, o Nassim Taleb, ele deu em entrevistas recentes, ele diz que ele não considera um cisne negro, por um motivo simples, né? Todo mundo já estava dizendo que isso podia acontecer, e ninguém se preparou porque é burro. E isso eu concordo com ele em gênero, número e grau. Então, o que eu acho que seria legal, uma das atividades que eu vou deixar para vocês, e que alguns de vocês já fizeram, para quem começou o curso comigo lá atrás, foi uma atividade que era a seguinte, de procurar um cisne negro na nossa sociedade atual, né? Algum evento que tenha acontecido que pudesse ser caracterizado como um cisne negro. Algum evento de tecnologia, tá bom, gente? Então, quem já fez, já está feito, mas eu vou colocar isso também, eu vou listar isso agora no Classroom para fechar. Então, só fechando o curso, né, eu acho que tem muita coisa ainda para ser explorada em IoT, o cenário é cada vez mais rico, tá? Eu recomendo a vocês, para quem está lidando, que seja qualquer que seja o teu campo dentro do PESC, se você está lidando com otimização, você tem modelos matemáticos, se você está lidando, seja nas redes de biosensores, seja na própria modelagem matemática de sensores, na modelagem probabilística, na visão de grafos que você tem desse processo de comunicação, até mesmo no processo de pesquisa operacional dentro de fábricas. Se você está lidando com engenharia de software, tem um amplo gama de questões de como fazer tomada de decisão, de como construir aplicações, do que seria uma aplicação em si de IoT. Se você está lidando do ponto de vista de informática e sociedade, nossa, você tem N implicações de monitoramento, como eu falo, assim, para quem está vendo IoT e está vendo Black Mirror, cara, se você hoje não consegue ver Black Mirror de uma forma diferente, reveja os nossos slides para você ver o seguinte, como tudo aquilo é possível e tudo aquilo é, inclusive, fácil, né? Fácil é uma palavra forte, mas factível de ser implementado. Se você está lidando com o IA, né, tipo assim, a gente teve uma aula de Tiny Machine Learning, né, extremamente poderosa, né, e é um cenário muito grande, é uma comunidade imensa que está querendo trabalhar, né, sobre isso. Se você está lidando com, né, análise de dados, né, então você tem um amplo campo também de trabalho e, claro, o campo de redes, né, com diversos protocolos que ainda, como eu falei, a gente está no melhor momento para quem é de redes para tomar essa decisão. Então tem muita coisa rolando, tá bom? E, no mais, né, como sempre, né, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela atenção ao longo desses últimos 2, 3 meses. Né, tem sido um prazer, foi um prazer e tem sido um prazer. Né? A gente terminaria a nossa disciplina no próximo dia 11, então quero dar essas próximas 2 semanas para que vocês possam fazer o trabalho com calma, gastar essa energia no trabalho. Espero que a gente se reencontre em outros momentos, né, mais para frente. E é isso, senhores. Desejo a vocês o máximo de sucesso dentro do processo de vocês de doutoramento ou de mestrado, tá? Lembre-se que isso não é uma corrida, isso é uma maratona. Então sejam sábios, escolham bem os temas de vocês, comecem a trabalhar e fazer as revisões da literatura desde já, busquem escrever o máximo possível, não publicar por publicar, mas publicar para ter uma troca de ideias. Muitas vezes as pessoas vão dizer para vocês que isso é a corrida pelos papers, né? Mas não é. Muitas vezes é uma corrida pela troca de revisões, de visão, né? Você só vai aprender a escrever escrevendo, você só vai aprender a escrever sofrendo escrutínio dos seus colegas, é por isso que a gente chama isso de revisão por pares, né? Então, sejam revistos, entrem nas comunidades, o CIBSE, né, que é de Engenharia de Software, vai estar gratuito, mas, se eu não me engano, ele é limitado, então, aqueles que queiram, que é uma conferência, aqueles que queiram, por favor, se inscrevam. Tem uma série de conferências esse ano que estão ou muito baratas
ou gratuitas para que vocês possam participar delas, baixar uns vídeos, assistir. Então, senhores, de forma bem geral, né, mais uma vez, aproveitem esse momento, tá? Sejam muito sábios, né? Desfrutem do conhecimento dos orientadores de vocês, busquem o máximo possível o apoio nos colegas de laboratório de vocês, são eles que vão dar para vocês as direções, né? Tentem formar equipes de pesquisa, né? Tentem não competir uns com os outros, tá? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, né? Cooperar ao invés de competir. Eu sei que muitas vezes a gente está competindo por recursos, e isso é uma tristeza muito grande no meu coração, mas eu sou um romântico da ciência. Eu ainda acredito na ciência em função de coisas melhores e não em função de holofote. Então, senhores, eu acho que é isso, né? Vejo vocês em outras oportunidades e qualquer dúvida, manda e-mail. Qualquer dúvida, vai lá no Classroom, que eu vou tentar tirar essas dúvidas conforme, né, elas forem surgindo. Tá bom? Se vocês quiserem conversar sobre o trabalho, eu estou à disposição. Eu vou colocar... O grupo é de 3 pessoas, Fábio. Até 3 pessoas. Eu vou colocar a descrição agora lá também no grupo, tá bom? Então, senhores, cuidem-se, foi um prazer e vejo vocês numa próxima ocasião. Muita sorte e muito sucesso para todos, tá bom? Vou parar aqui a nossa gravação. Até mais!